Então, em cima disso, Walter, a gente está caminhando já para o nosso final. Na sua visão, o que que faz hoje um vendedor, um consultor de vendas? Pode usar o nome que você achar que faz sentido, mas um vendedor se tornar realmente profissional. Olha, eu acho que estudo, a preparação e uma intenção genuína de cumprir com seu propósito, com seus objetivos. Enfim, um vendedor ele precisa estar sempre se desenvolvendo. Ele precisa estar sempre estudando, sempre lendo, sempre fazendo treinamentos, sempre aperfeiçoando e principalmente sempre colocando objetivos desafiadores para serem superados. O vendedor tem que gostar de dinheiro, tem que gostar de prêmio, tem que gostar de reconhecimento e tem que gostar de desafio. Você tem que sempre buscar, né, algo para superar o seu dia a dia. Isso é o que alimenta, isso é o verdadeiro espírito, né? Que ele precisa ter para poder ser reconhecido e para estar sempre mais se desenvolvendo. Eu, eu concordo 200% com você. E para não se tornar repetitivo e trazer também as mesmas coisas que você trouxe, eu vou acrescentar algumas coisas que eu entendo que o vendedor profissional, aquele que tem paixão por vendas, esse é um ponto importante também para a gente falar, até fazendo um parênteses. Muitas vezes as pessoas estão vendedoras. O cara trabalhava como engenheiro, como advogado, como arquiteto, de repente perdeu o emprego de algum momento e vai tentar vender algo e não tem problema nenhum, desde que você se especialize e se torne alguém de vendas. Afinal de contas, a gente negocia desde o nosso nascimento. A gente descobre que se a gente chorar mais, a gente ganha mais mamar. Ou seja, a gente é negociante por natureza. Então, aquela pessoa que fala, eu não sou boa de vendas. Conversa furada. Você começou vendendo antes de aprender a falar. Antes de entender as palavras, você já era um negociador. Então, nesse sentido, o vendedor ele precisa ter uma palavra muito forte na cabeça dele, que é a palavra mais. Ele precisa fazer mais do que a média. A gente vive um mundo hoje medíocre. É muito fácil as pessoas serem medianas. Afinal de contas, aquele que tira nota 5, nota 6, passa de ano. E na vida é assim também. O nota 5, nota 6 vai passar de ano. Mas somente aqueles outliers, aquelas pessoas que são acima da média, né? Aqueles que são pessoas que se destacam acima daqueles que se destacam, é que obtém verdadeiramente sucesso. Então a palavra mais, no meu ponto de vista, faz todo sentido para aquele vendedor profissional. Não importa que a empresa te pediu 5 visitas. Se você tiver dentro do horário de trabalho, faça 7. Faça 8. Façam as visitas com qualidade. Sobrou tempo, faça mais. Entregue mais. Para o seu cliente, entregue mais do que aquilo que ele esperava. Nós na Fox fazemos muito isso. A gente fecha os pacotes, os planos de treinamento e sempre a gente entrega algo a mais do que não foi vendido. É dar algo de graça? Não. É entregar a mais, é superar as expectativas. Porque aí o cliente fala: caramba, ele realmente se preocupou comigo. Ele realmente está interessado em fazer negócio comigo. E o vendedor profissional, no meu entendimento, precisa ter essa essência. Eu preciso fazer mais. Eu não posso ser mediano, porque se eu for mediano, na melhor das hipóteses, eu vou estar junto com o meu concorrente. Mas se meu concorrente for um pouquinho acima da média, eu já estou abaixo dele. É muito louco isso. A gente está falando aí bastante de Fórmula 1, Salu, e antes de você trazer o pensamento do vendedor profissional, daquele vendedor, vamos dizer, como, assim, tem algumas empresas que falam do pedido perfeito, né? Trazer o conceito do vendedor perfeito, lógico que não existe, mas esse o conceito. Se a gente falar assim, quem são os melhores pilotos de Fórmula 1? Talvez a gente consiga contar no dedo, buscando Lewis Hamilton, Verstappen, Senna, Schumacher. Schumacher, Prost, mas não vai passar de 15, eu te garanto. Isso. Mas de repente, se falar para a maioria das pessoas assim, e não desmerecendo a pessoa, mas quem foi o JJ Leto?
talvez 5 ou 6 vai saber quem são. Aqueles que gostam de Fórmula 1. Isso. A grande maioria não vai saber quem era o JJ Leto e o cara devia ser bom pra caramba. Que pra chegar na Fórmula 1 você tem que Não ter é um fora de qualquer um. série. Não é Não é qualquer um. verdade? Ou seja, não basta ser fora de série, você tem que estar acima dos fora de séries, ou querer estar acima do fora de série para se destacar verdadeiramente. Eu concordo contigo, inclusive reforçando o que você acabou de falar, esse mais. Se a gente for avaliar a carreira desses grandes pilotos que você mencionou, que viraram super referências, todos eles tinham esse mais de forma muito clara. Eu tenho uma passagem para contar aqui para exemplificar isso. Michael Schumacher foi contratado a peso de ouro na Ferrari. E aí, um belo dia, um jornalista italiano publicou uma matéria sobre Schumacher, dizendo: nossa, eu encontrei Schumacher ele mandou montar um quarto e uma academia dentro da fábrica. Ele estava dormindo lá na fábrica. E eu fui perguntar: nossa, Schumacher, por que você não usa o hotel? Tá aqui. Ele disse: meu amigo, eu vim aqui para fazer mais. Eu tenho um objetivo muito claro. Eu tenho uma meta. A Ferrari me chamou para isso. E eu estou aqui dentro para comprometer toda a equipe num treinamento para que ninguém entregue menos do que mais. Gente, é impressionante porque na sequência ele foi pentacampeão pela Ferrari. A gente às vezes olha as coisas como torcedor, né? Ah, o viés, o cara fez isso, aquilo. Mas vamos olhar por esse lado e o que é que a gente pode trazer. E nós, como uma consultoria de treinamento, eu olho muito hoje os paralelos que a gente pode fazer naquilo que a gente gosta, em termos de hobby, e que faz sentido com técnicas que a gente aplica. O exemplo do Schumacher de fazer mais e comprometer todo um time foi a partir, inclusive, do exemplo que ele passou a dar. Ele dormia na fábrica para ficar mais tempo treinando. E toda a equipe, quando começou a fazer mais treinando junto com ele, fazia feliz, porque todo mundo pensava assim: putz, a gente vai ser campeão. Todo mundo aqui vai ser campeão. E esse envolvimento, esse comprometimento com uma meta é algo que aqui na Focus a gente tem com um carinho enorme. Promover o engajamento das pessoas para que elas apliquem na prática delas do dia a dia a melhor performance que elas podem entregar. Muito bom. Quando você fala isso, Walter, a gente fala bastante também nos treinamentos sobre o exemplo do Kobe Bryant, né? E para o nosso encerramento, fala um pouquinho desse conceito da mentalidade mamba que ele seguia, né? Tem até um vídeo de não lembro agora o nome do outro jogador de basquete que fala assim: caramba, eu acordei 5:30 da manhã, cheguei para tomar café às 6 para ser o primeiro a treinar, e o filho da mãe já estava sentado lá todo suado e já tinha treinado, né? Ou seja, o cara era um dos melhores do mundo. Alguns dizem que ele foi o melhor de todos os tempos, outros discordam e não quero entrar nesse detalhe, mas com certeza está entre os 3 melhores. Mas conta um pouquinho para a gente encerrar sobre essa mentalidade mamba e como isso se aplica no mundo de vendas. Pois é, o Kobe Bryant é um jogador de altíssima performance, né? Ele acreditava que a forma como você lida com as dificuldades, com os desafios, o estado mental que você se apresenta diante desses obstáculos é o que vai direcionar o quão grande você vai ser fazendo alguma coisa. Então, quando muitas pessoas viam a dificuldade como um motivo para parar, ele via como um motivo para continuar. Não, é porque tem a dificuldade que eu devo seguir adiante. Só que isso não é construído do dia para a noite. Isso não é simplesmente um talento. Não é só um talento. Ele tinha muito talento, sem dúvida. Mas não é só isso. Isso é uma mentalidade, é um hábito que você constrói ao longo da vida que te encaminha para alta performance. Porque alta performance, a gente olha as pessoas que fazem coisas incríveis e fala: isso é alta performance. Mas na verdade aquilo é só uma manifestação do resultado de um estilo de vida de alta performance. Aquilo é só uma manifestação, aquilo é uma materialização. Você conquista a alta performance no silêncio, no isolamento, todos os dias
quando ninguém tá vendo o que você tá fazendo e você tá fazendo. É vencendo a batalha mental, vencendo a preguiça, vencendo o cansaço, vencendo a dor. É um pouquinho melhor por dia. É assim que você atinge alta performance. Sendo um pouquinho melhor por dia. Na academia, é uma repetição a mais. Na rua correndo, é um tempo, alguns segundos melhor do que o dia anterior. Correndo, é correr no dia que tá frio, que ninguém tá na rua, tá chovendo, tá 7 graus, e você tá lá, e aí você pensa, pô, quem gostaria de estar aqui no meu lugar? Quase ninguém. E é isso, é o que tem que te motivar. É quando você tem essa. Quando você fala. Quando as pessoas começam a te chamar de louco. Pô, mas eu tomo banho gelado todo dia no inverno. Quando você começa a fazer isso, as pessoas falam, você é louco. É aí que você percebe, eu tô no caminho certo. Eu tô no caminho da alta performance. É isso. E com vendas é a mesma coisa. Você tem que querer mais. Você tem que ter essa fome, essa vontade. Esse desejo, não, eu vou vender para aquele. Ninguém nunca vendeu para aquele cara, eu vou vender para ele, eu vou conseguir provar que a minha oferta é o que ele precisa, vai resolver o problema dele. Eu vou insistir, eu vou persistir. Isso é cultura de alta performance. É todo dia você um pouquinho melhor do que você mesmo. Não se compare com ninguém, se compare com você. Se você for 1% melhor todos os dias, no final do ano, são 365%. E se nesse meio tempo você conseguir dar um salto de performance melhorando seus processos, você vai fazer 700%. Pois é. É maravilhoso isso. Tão legal isso que assim, você tem que agir, Walter. É como você pontuou isso muito bem. Eu tô aqui, não sei se o pessoal que está nos assistindo está curioso. Isso aqui é um livro do Ayrton Senna. Uhum. E são os segredos do Ayrton Senna para ser o melhor piloto de todos os tempos. Esse livro aqui traz tudo aquilo que o Senna aplicou em termos de técnica como piloto. Nossa, eu tenho esse livro há um bom tempo. Eu só posso dizer que eu aproveitei esse conteúdo de duas formas. Primeiro, eu tenho que ler e aplicar. Eu vou ser um novo Senna? Provável não. Mas naquilo que eu me proponho a fazer, aqui eu tenho uma boa referência. Agora, se eu também leio e não aplico, bacana. Eu chego aqui e falo um monte de coisa que o Senna fez de relevante. E se eu não leio e guardo na estante, eu tenho um livro guardado na minha coleção. Então, essa coisa de você fazer por si é fundamental para quem trabalha com vendas. E para encerrar, a gente fala bastante sobre inteligência competitiva e ilustra exatamente isso que você está falando. Informação sem transformar em conhecimento é só uma informação. Conhecimento sem uma aplicação prática não serve para nada. Então, leiam o livro A Arte de Pilotar, Salu. A Arte de Pilotar é escrita pelo Ayrton Senna mesmo. Olha a dica boa do Salu. Comprem o livro, transformem essa informação que está aí no papel em conhecimento e apliquem para se tornar pessoas melhores.